Se você passou dos 60 anos, existe um hábito muito pessoal que pode estar prejudicando silenciosamente a sua saúde. E quase ninguém tem coragem de falar sobre isso abertamente. A masturbação, algo que muitos homens consideram completamente natural e inofensivo, pode se transformar em um problema real conforme a idade avança. Não por causa do ato em si, mas pela forma como o organismo envelhecido reage a ele. O que era perfeitamente saudável aos 30 ou 40 anos pode estar, neste momento, comprometendo sua próstata, enfraquecendo suas ereções e roubando sua energia de maneiras que você nem imagina. Eu sou a doutora Roberta Andrade, urologista especializada em saúde masculina, com mais de 3 décadas dedicadas ao cuidado de homens na maturidade. Durante todos esses anos, ajudei inúmeros homens a protegerem sua vitalidade, superarem disfunções sexuais e manterem excelente qualidade de vida muito depois da aposentadoria. E eu testemunhei as consequências sérias quando esses hábitos íntimos passam despercebidos. A grande maioria dos homens acredita que se algo traz prazer, não pode fazer mal. Mas a verdade precisa ser dita, não é o ato de se masturbar que representa risco. É a maneira como você está fazendo isso. Determinadas técnicas, a frequência inadequada e certos gatilhos podem causar danos progressivos que permanecem assintomáticos até que seja tarde demais para reverter facilmente. Neste vídeo, vou revelar os 4 erros mais perigosos relacionados à masturbação que homens acima de 60 anos cometem regularmente, e como você pode evitá-los. O 4º erro é tão negligenciado que provavelmente nem seu médico comentou sobre ele com você. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conselho essencial de saúde projetado para ajudar você a manter-se forte, vital e autossuficiente. E se sentir que esta mensagem é importante para você, escreva 1 nos comentários. Se achar que podemos melhorar, escreva 0. Sua opinião é extremamente importante e nos ajuda a oferecer sempre o melhor. Erro 1. Forçar a ereção e ignorar os sinais do corpo. Vamos começar pelo primeiro e mais frequente erro, um que muitos homens na maturidade cometem sem ter a menor consciência disso: forçar uma ereção ou acelerar o clímax mesmo quando o corpo está claramente indicando que precisa de uma abordagem diferente. Eu vejo essa situação repetidamente no consultório. Um paciente mais velho se senta à minha frente, visivelmente frustrado, confuso e muitas vezes constrangido. Ele desabafa: Doutora Roberta, antigamente funcionava perfeitamente. Agora preciso me esforçar muito. Eu aperto com força só para sentir alguma coisa. O que ele não percebe é que está descrevendo exatamente o primeiro erro silencioso que pode estar causando danos à sua saúde sexual, danos que podem não ter volta. Quando você alcança os 60 anos, seu organismo passa por transformações sutis, mas extremamente importantes. A circulação sanguínea fica mais lenta, a sensibilidade dos nervos se modifica e as oscilações hormonais tornam todo o processo de resposta sexual mais gradual e delicado. Porém, muitos homens não ajustam seus hábitos. Continuam se masturbando exatamente como faziam aos 30 ou 40 anos. Aperto intenso, movimentos acelerados e uma corrida desesperada em direção ao orgasmo. E quando a sensação não é a mesma de antes, eles forçam ainda mais, tanto física quanto emocionalmente. A realidade é que isso pode ser extremamente prejudicial. Forçar o orgasmo quando o corpo não está devidamente preparado pode provocar microrrupturas no tecido peniano, irritação na uretra e tensão excessiva nos músculos do assoalho pélvico. Ainda pior, coloca pressão desnecessária sobre a próstata, órgão que se torna progressivamente mais sensível com o envelhecimento. Já acompanhei diversos pacientes que desenvolveram desconforto persistente na região da virilha, diminuição significativa de sensibilidade ou inflamação crônica, e jamais associaram isso à forma como se masturbavam. Não é algo dramático ou instantâneo. O dano acontece de forma lenta, silenciosa e vai se acumulando progressivamente com o tempo. Mas o aspecto mais perigoso deste erro é justamente o quão imperceptível ele é. Você não sangra, não fica roxo, não sente dor aguda. Simplesmente começa a sentir cada vez menos excitação, menos sensação, menos segurança em si mesmo. E então você se esforça ainda mais, até que o corpo simplesmente não consegue mais acompanhar.
É nesse momento que surgem problemas mais sérios, disfunção erétil, aumento prostático ou até dificuldades urinárias que interrompem seu sono e comprometem sua independência. Se alguma parte disso soa familiar para você, preciso que entenda, não é culpa sua e você definitivamente não está sozinho. A maioria dos homens nunca recebeu orientação de que, após os 60 anos, a atividade sexual precisa ser abordada com mais cuidado, presença e respeito pelo novo ritmo que o corpo estabelece. Você não está fazendo errado, você só precisa fazer de forma diferente. Em vez de forçar seu corpo a responder, aprenda a escutá-lo atentamente. Utilize movimentos mais lentos e deliberados. Concentre-se na sensação em si, não apenas no resultado final. Permita que a excitação se desenvolva naturalmente, sem pressão ou pressa. E, principalmente, trate seu corpo não como uma máquina que precisa ser consertada, mas como parte de você que merece ser compreendida e respeitada. Porque quando você deixa de empurrar e começa realmente a prestar atenção, tudo muda para melhor. Erro 2. Dependência exclusiva de pornografia como estímulo. Isso nos leva ao segundo erro, um que não afeta apenas o corpo físico, mas literalmente reprograma seu cérebro de formas que podem sabotar conexões reais e prazer genuíno. Ainda me recordo perfeitamente da expressão no rosto de um paciente quando perguntei sobre seus hábitos íntimos. Ele tinha 67 anos, boa formação educacional, e estava tentando compreender por que seu desejo por intimidade real havia simplesmente desaparecido. Ele me confidenciou: Doutora Roberta, não sinto mais nada a menos que esteja assistindo algo na internet. E mesmo assim, não é como costumava ser. Essa confissão discreta, dita com uma mistura de confusão e vergonha, é algo que já escutei de inúmeros homens mais velhos, e frequentemente aponta para um dos hábitos mais negligenciados, porém extremamente danosos após os 60 anos, usar pornografia como única fonte de estímulo sexual. Nesta fase da vida, seu cérebro não processa estímulos da mesma maneira que processava antes. Conteúdos rápidos e de alta intensidade superestimulam os centros de recompensa cerebral, inundando-os com dopamina de uma forma que a intimidade da vida real simplesmente não consegue replicar. Com o passar do tempo, seu sistema nervoso se adapta, mas não de forma positiva. Ele se dessensibiliza progressivamente. O que antes proporcionava prazer genuíno agora parece insosso e sem graça. O que antes excitava não provoca mais resposta. Você começa a buscar conteúdos cada vez mais extremos, sessões mais prolongadas, uso mais frequente. E simultaneamente, a capacidade natural do seu cérebro de desfrutar do toque físico, da conexão emocional e da excitação real vai diminuindo gradualmente. Não se trata de uma questão moral, é pura biologia. O uso excessivo de pornografia em idade avançada corrói silenciosamente sua vitalidade sexual. Remodela seu sistema de recompensa, tornando progressivamente mais difícil responder ao seu parceiro ou parceira, encontrar satisfação genuína no contato físico e experimentar aquela sensação de proximidade que a verdadeira intimidade oferece. Você pode começar a se sentir mais isolado emocionalmente, desconectado das pessoas, até mesmo deprimido, sem conseguir identificar o porquê. O dano mais profundo é tanto emocional quanto físico. Já atendi homens que chegaram às lágrimas no consultório, dizendo que não se reconhecem mais. Sentem falta da época em que o desejo surgia naturalmente, quando conseguiam aproveitar um momento de proximidade sem precisar de uma tela intermediando. A parte mais triste é que muitos nunca souberam que esse hábito feito em total privacidade poderia ter consequências tão evidentes em seus relacionamentos, na autoconfiança e no bem-estar geral. Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentá-lo pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando pessoas de todo o mundo que buscam uma vida plena e saudável. Mas não é tarde demais para mudar esse quadro. Seu cérebro é extraordinariamente adaptável, mesmo após os 60 anos. Com tempo e intenção consciente, você pode reeducar sua mente para responder novamente à conexão do mundo real. Comece reduzindo gradualmente o uso de telas, utilizando memória, fantasia ou até mesmo leitura para reativar seu mundo interior. Você vai se surpreender com quanta vitalidade retorna quando você para de anestesiá-la artificialmente.
Erro 3. Frequência excessiva que ultrapassa os limites do corpo. E olhando ainda mais profundamente, há outro erro igualmente silencioso, mas ainda mais desgastante do ponto de vista físico. Na verdade, ele pode ser exatamente o motivo pelo qual alguns homens acordam exaustos, perdem interesse pelas atividades que amam e não conseguem entender por que a energia continua diminuindo progressivamente. Lembro-me de um paciente que ficou em silêncio por um longo momento antes de finalmente perguntar: Doutora, é possível que eu esteja fazendo isso com muita frequência? Ele tinha 71 anos, saúde razoavelmente boa, mas vivia constantemente cansado, irritado e incapaz de manter a concentração. O sono havia piorado significativamente e sua motivação para fazer o que gostava, jardinagem, ciclismo, até socializar com amigos, estava desaparecendo. Inicialmente, ele atribuía tudo à idade natural. Mas ao investigarmos mais a fundo, descobrimos outra causa: ele se masturbava praticamente todos os dias, às vezes mais de uma vez ao dia, acreditando que isso o ajudava a relaxar. Na realidade, estava se esgotando silenciosamente. Muitos homens carregam a ideia de que ejacular é sempre saudável, sempre um alívio benéfico. E embora isso pudesse ser verdade em grande parte aos 30 ou 40 anos, seu corpo após os 60 funciona com regras completamente diferentes. A recuperação hormonal desacelera consideravelmente. O sistema nervoso precisa de mais tempo para se reequilibrar. E sua energia, que antes era facilmente reabastecida, transforma-se em um recurso muito mais precioso e limitado. Ejaculações frequentes, especialmente quando você está cansado, entediado ou estressado, não acalmam o organismo como você imagina. Elas o esgotam profundamente. E o custo se acumula progressivamente. O aspecto mais perigoso é como esse erro se desenrola de forma tão sutil. Você não percebe após uma vez, nem após 5 vezes. Mas ao longo de semanas ou meses, pode começar a acordar sem energia. Seu ânimo diminui, o humor piora e você atribui tudo ao envelhecimento natural. Na realidade, o corpo está sinalizando claramente que precisa conservar mais recursos, não gastar mais. Masturbar-se em excesso quando o sistema já está sobrecarregado pode reduzir a testosterona, desregular o ciclo do sono e até mesmo sobrecarregar a próstata, contribuindo para urgência urinária e interrupções frequentes do sono durante a noite. Não estou dizendo para parar completamente, de forma alguma. Na verdade, alguma expressão sexual é perfeitamente saudável em qualquer idade. Mas ela precisa estar alinhada ao ritmo atual do seu organismo. Onde antes você se recuperava em poucas horas, agora pode precisar de vários dias. A chave é escutar atentamente, não insistir cegamente. Para alguns homens, reduzir para 1 ou 2 vezes por semana traz um ganho notável de energia, clareza mental e equilíbrio emocional. Outros exploram formas de estimulação que nem sempre terminam em ejaculação, oferecendo conexão e prazer sem exaustão física. Quando você para de tratar o corpo como uma máquina e passa a tratá-lo como um parceiro sábio e responsivo, tudo se transforma. Você recupera sua força não fazendo mais, mas fazendo menos, porém com muito mais cuidado e intenção. Erro 4. Negligenciar a saúde da próstata durante o prazer solo. Mas se esse erro drena o corpo como um todo, o próximo atinge algo ainda mais vulnerável e específico: a próstata. E o que a maioria dos homens não percebe é que a forma como você trata essa pequena glândula durante e após o prazer solo pode moldar seu conforto diário, seu controle da bexiga e sua saúde a longo prazo de maneiras que você jamais imaginou. Nunca vou esquecer o paciente que chegou ao consultório com uma queixa aparentemente simples. Nada agudo ou repentino, apenas uma pressão incômoda após o clímax e a sensação de nunca estar completamente aliviado. Ele tinha 68 anos, era fisicamente ativo, relativamente saudável, mas incomodado de uma forma que não conseguia explicar com palavras. No início, ele não relacionou isso de forma alguma aos seus hábitos íntimos. Sempre fiz assim, doutora, disse. E é exatamente isso que tornava o erro tão perigoso. Era silencioso, familiar e estava desgastando progressivamente uma das partes mais sensíveis do corpo masculino, a próstata. Depois dos 60 anos, a próstata se torna significativamente mais vulnerável. É uma glândula pequena,
mas seu papel na saúde masculina é absolutamente enorme. Durante a masturbação, especialmente se realizada sentado, com postura curvada ou aplicando pressão na região do períneo, a próstata pode inflamar ou se irritar sem que você sequer perceba no momento. Some a isso o hábito de não urinar após a ejaculação, algo que muitos homens negligenciam completamente, e você tem a combinação perfeita para inflamação persistente, desconforto crônico ou até prostatite. O perigo aqui não é apenas a dor ocasional, é o acúmulo progressivo. Com o tempo, essa sobrecarga silenciosa pode interferir seriamente no controle da bexiga, causando urgência súbita, jato urinário fraco ou idas muito mais frequentes ao banheiro durante a noite. Você pode notar ardência ao urinar, sensação de peso na região pélvica ou uma tensão geral que nunca desaparece completamente. E ainda assim, a maioria dos homens não pensa em conectar esses sintomas ao modo como se tocam. Culpam apenas a idade, a dieta ou simplesmente assumem que faz parte inevitável de envelhecer. Mas não é inevitável. Você tem muito mais controle sobre isso do que imagina. Pequenas mudanças, como urinar sempre após o clímax para lavar naturalmente a uretra, ajustar a postura durante o ato para reduzir pressão desnecessária, e ser mais consciente sobre a frequência e a intensidade da estimulação, podem fazer uma diferença profunda e duradoura. Proteger sua próstata não é apenas prevenir doenças futuras. É preservar conforto diário, confiança em si mesmo e controle sobre sua própria vida. Já vi homens na casa dos 70 anos recuperarem a paz e o conforto no próprio corpo simplesmente aprendendo a tratar a próstata com um pouco mais de cuidado e consciência. Não requer medicamento caro ou mudança radical de vida, apenas consciência e disposição genuína para se adaptar. E agora que você compreende como esses 4 hábitos silenciosos podem corroer progressivamente sua saúde, é hora de juntar todas as peças. Porque conhecer os erros é uma coisa, aprender a reconstruir força, sensibilidade e satisfação real depois dos 60 é onde a verdadeira transformação começa. Vamos falar sobre o que você pode fazer a partir de hoje mesmo. Se você chegou até este ponto do vídeo, quero dizer algo importante diretamente para você. Você não está quebrado. Você não está atrasado. Você não está sozinho. As mudanças que você pode estar notando no corpo, resposta mais lenta, energia reduzida, desconfortos discretos, não são sinais de fraqueza ou falha. São sinais. Seu corpo está falando com você de forma clara. Por muito tempo, fomos ensinados a ignorar esses sinais, a continuar fazendo as coisas do mesmo jeito de sempre. Mas depois dos 60, essas velhas rotinas podem começar silenciosamente a trabalhar contra você. Você viu agora os 4 erros mais comuns que homens mais velhos cometem durante o prazer a sós. O primeiro, forçar a liberação sem uma ereção adequada, pode parecer um atalho inofensivo, mas na realidade é uma agressão repetida a tecidos que precisam de gentileza e cuidado progressivo. O segundo, depender exclusivamente da pornografia como fonte de excitação, reconfigura silenciosamente o cérebro, embota a intimidade real e rouba sua capacidade mais profunda de conexão genuína. O terceiro, masturbar-se com frequência excessiva, sem considerar os limites energéticos do corpo, esgota o sistema de maneiras que podem deixá-lo fraco, confuso ou emocionalmente vazio. E o quarto, negligenciar a saúde da próstata durante e após o prazer solo, convida uma inflamação lenta e oculta que corrói seu conforto urinário e a vitalidade de longo prazo. Esses não são erros dramáticos de manchete. Eles não batem na porta com dor aguda ou pânico. Eles se instalam sutilmente, devagar, até que um dia você acorda e se pergunta: para onde foi minha força? Para onde foi meu desejo? Para onde eu fui? E digo isso não com julgamento, mas com profunda compaixão profissional. Já tive essas conversas difíceis com centenas de homens que se sentiram confusos, constrangidos ou simplesmente cansados de não se sentirem eles mesmos. Alguns chegam às lágrimas quando finalmente admitem o que estão enfrentando, sentir-se entorpecidos, desconectados ou simplesmente menos vivos. São homens que construíram carreiras sólidas, criaram famílias, serviram suas comunidades, e ainda assim ninguém jamais lhes disse que a forma como cuidam de si mesmos em privado poderia ter impacto tão duradouro em como se sentem no mundo. Então, deixe que eu seja clara, sua saúde sexual ainda importa profundamente.
Sua energia, seu conforto, sua capacidade de sentir prazer e conexão, tudo isso ainda importa e muito. Mas exige um novo tipo de atenção. Não a atenção forçada do consertar Namahan, mas a atenção que escuta, gentil, curiosa, respeitosa. Talvez você precise reaprender a se tocar de maneiras que nutram em vez de esgotar. Talvez precise experimentar desacelerar conscientemente, deixar a excitação crescer gradualmente e permitir que o corpo guie o ritmo natural. Você pode se beneficiar imensamente de reduzir a frequência, não por vergonha ou repressão, mas como um presente genuíno ao seu sistema nervoso. Você pode descobrir que o verdadeiro prazer nem sempre vem do clímax em si, mas da presença plena, da paciência e de se reconectar profundamente consigo mesmo. Isto é muito mais do que evitar erros. É reivindicar um novo capítulo de vida, definido não pelo declínio inevitável, mas pela sabedoria acumulada. Você viveu décadas de pressão, desempenho e força para frente. Agora o corpo oferece algo diferente, um convite para ir mais fundo, não mais forte. Para se entender mais completamente. Para redefinir masculinidade não como força sem delicadeza, mas como força integrada com sensibilidade. E o mais bonito de tudo é que a mudança é possível em qualquer idade. Já vi homens de 60, 70 e até 80 anos retornarem a si mesmos, sentindo-se mais conscientes, mais vivos e mais conectados ao próprio corpo do que jamais estiveram na juventude. Tudo o que é necessário é a disposição de perceber, de se adaptar e de parar de fazer o que já não serve mais. Se você se reconheceu em algum desses 4 erros, faça agora um pequeno gesto, não para se julgar duramente, mas para agradecer ao seu corpo por estar falando com você. E então se comprometa, gentil mas firmemente, a fazer diferente. Você não precisa reformular toda a sua rotina da noite para o dia. Basta começar com uma mudança pequena e consciente, talvez dar mais tempo a si mesmo, escolher outra postura, dispensar a tela ou simplesmente perguntar internamente do que meu corpo precisa hoje, em vez de quão rápido posso terminar. Isso não é só sobre sexo. É sobre qualidade de vida integral. É sobre resgatar partes de você que talvez tenham se perdido ou sido silenciadas. É sobre construir um novo relacionamento com seu corpo, enraizado em sabedoria, cuidado e autorrespeito genuíno. Quero saber de você também. Deixe um comentário dizendo, minha saúde em primeiro lugar, e diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade cheia de pessoas dedicadas à saúde. Ao encerrarmos esta conversa, quero que você saia daqui com mais do que informação técnica. Quero que saia com uma nova mentalidade, uma nova perspectiva. Você ainda é um ser sexual. Ainda é plenamente capaz de prazer. Ainda está autorizado a explorar, a desfrutar e a evoluir. Mas agora você faz isso com intenção consciente, com clareza e com um poder que não vem da força bruta, mas da compreensão profunda. Os 4 erros de que falamos hoje não precisam defini-lo. Eles podem ser pontos de virada, momentos de consciência que abrem a porta para melhor saúde, melhor conexão e um senso muito mais profundo de si mesmo. Não espere uma crise para mudar. Comece hoje, em passos pequenos e conscientes. Seu eu do futuro vai agradecer profundamente por isso. E se esta mensagem falou com você ou ajudou a ver as coisas sob uma nova luz, espero sinceramente que continue acompanhando o nosso canal. Porque no próximo vídeo vamos explorar estratégias específicas e práticas para ajudar a fortalecer suas ereções, apoiar sua próstata e reacender sua energia depois dos 60, sem pílulas milagrosas, sem truques vazios e, principalmente, sem vergonha. Você não vai querer perder. Se esta mensagem realmente falou com você, não guarde só para si. Curta este vídeo, compartilhe com um amigo que possa estar precisando dessa informação e ajude mais homens a assumirem o controle da própria saúde depois dos 60. Cada compartilhamento pode ser o início da transformação de alguém. Um forte abraço, e até o próximo vídeo.